Bem-vindo ao nosso canal. Para receber os próximos vídeos, as próximas narrações bíblicas, faça a inscrição no nosso canal e ative o sino de notificação. A paz do Senhor esteja contigo. Evangelho de Mateus, capítulo 7. Não julgueis, para que não sejais julgados, porque com o juízo que julgardes sereis julgado, e com a medida que medirdes, vos medirão. Ora, porque vês o cisco que está no olho do teu irmão, e não enxerga a trave que está em teu próprio olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, se eis que há uma trave em teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o cisco do olho do teu irmão. Não deis o que é santo aos cães, nem lanceis vossas pérolas diante dos porcos, para não acontecer de as pisarem com os pés e, virando-se, vos despedacem. Pede e vos será dado, buscai e achareis, bateis e vos será aberto. Pois qualquer um que pede, recebe, e quem busca, acha, e ao que bate lhe é aberto. E quem há dentre vós, que se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? E se pedir peixe, lhe dará uma serpente? Ora, se vós, ainda que sejais maus, sabeis dar bons presentes a vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará as coisas boas aos que lhes pedem. Portanto, tudo o que quiserdes que os outros vos façam, fazei-lhes vós também assim, porque esta é a lei dos profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que leva à perdição, e muitos são os que por ela entram. Porque estreita é a porta, e apertando o caminho que leva à vida, e são poucos os que a acham. Tende cuidado, porém, com os falsos profetas, que vêm a vós com roupa de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Vós os conhecereis pelos seus frutos. Por acaso se colhem uva dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Assim, toda boa árvore dá bons frutos, mas a árvore má dá frutos maus. A boa árvore não pode dar frutos maus, nem a árvore má dá frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Portanto, vós os conhecereis pelos seus frutos. Não é qualquer um que me diz, Senhor, Senhor, que entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade do meu Pai, que estás no céu. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? E em teu nome não expulsamos os demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então claramente lhes direi, nunca vos conheci, afastai-vos de mim. Portanto, todo que ouve estas minhas palavras e as pratica, eu o compararei ao homem prudente, que construiu sua casa sobre a rocha. E a chuva desceu, correntezas vieram, ventos sopraram e atingiram aquela casa. E ela não caiu, porque estava fundada na rocha. Porém, todo que ouve estas minhas palavras e não as pratica, eu o compararei ao homem tolo, que construiu sua casa sobre a areia. E a chuva desceu, correntezas vieram, ventos sopraram e atingiram aquela casa. E ela caiu, e sua queda foi grande. E aconteceu que, quando Jesus terminou essas palavras, as multidões estavam admiradas da sua doutrina, porque ele os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas faziam. Capítulo 8. Quando ele desceu do monte, muitas multidões o seguiram. E eis que um leproso veio e prostrou-se diante dele, dizendo, Senhor, se quiseres, pode me limpar. Jesus estendeu a mão e o tocou, dizendo, Quero, seja limpo. E logo ele ficou limpo da sua lepra. Então Jesus lhe disse, Tome o cuidado de dizeres a ninguém, mas vás mostrastes ao sacerdote, e oferece a oferta que Moisés ordenou, para que lhe seja testemunhado. Quando Jesus entrou em Cafarnaum, veio a ele um centurião rogando-lhe. E assim lhe disse, Senhor,
o meu servo jaz em casa, paralítico e gravemente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e o curarei. E o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entreis sobre o meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu servo sarará. Pois eu também sou homem debaixo de autoridade, e tendo debaixo meu comando soldados, e digo a este: vai, e ele vai, e ao outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faze isto, ele vai e faz. E quando Jesus ouviu isso, maravilhou-se, e disse aos que seguiram: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. Os filhos do reino, porém, serão lançados nas trevas de fora, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: Vai, e assim como creste, a ti seja feito. E naquela mesma hora, o servo dele foi curado. E quando Jesus veio à casa de Pedro, viu a sogra dele deitada e com febre. Ele tocou a mão dela e a febre deixou. Então ela se levantou e começou a servi-lo. Quando chegou o anoitecer, trouxeram-lhe muitos endemoniados. Ele expulsou-lhe os espíritos com a palavra e curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que havia sido dito pelo profeta Isaías, que disse: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. E Jesus, ao ver muitas multidões ao redor de si, mandou que parassem para outra margem. Então um escriba se aproximou e disse: Mestre, eu te seguirei aonde quer que fores. Jesus lhe respondeu: As raposas têm covis e as aves dos céus têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde recostar a cabeça. E outro dos seus discípulos lhe disse: Senhor, permite-me ir primeiro enterrar meu pai? Porém Jesus lhe disse: Segue-me, deixa aos mortos enterrarem seus mortos. Então ele entrou no barco e seus discípulos o seguiram. E eis que se levantou no mar uma tormenta tão grande que o barco era coberto pelas ondas, porém ele dormia. E seus discípulos se aproximaram para acordá-lo, dizendo: Senhor, salvai-nos, estamos sendo destruídos. E ele lhes respondeu: Por que temeis, homens de pouca fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar. E houve grande calmaria. E aqueles homens se maravilhavam, dizendo: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? E quando chegou à outra margem, à terra dos Gergesenos, vieram-lhe ao encontro 2 endemoniados que tinham saído dos sepulcros. E eles eram tão ferozes que ninguém poderia passar por aquele caminho. E eis que gritaram, dizendo: Que temos contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui nos atormentar antes do tempo? Enquanto isso, longe deles, estava uma manada de muitos porcos pastando. E os demônios rogaram-lhe, dizendo: Se nos expulsares, permite-nos entrar naquela manada de porcos. E ele lhes disse: Ide. Então eles saíram e entraram na manada de porcos. E eis que toda aquela manada de porcos se lançou de um precipício ao mar, e morreram nas águas. E os que cuidavam dos porcos fugiram, e ao chegarem à cidade anunciaram todas as coisas, inclusive o que havia acontecido aos endemoniados. E eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus. E quando o viram, rogaram-lhe que se retirasse do território deles. Obrigado pela sua audiência. Inscreva-se em nosso canal, ative o sino de notificação. Assim você receberá em primeira mão todas as narrações bíblicas que são publicadas diariamente. A paz do Senhor esteja em sua casa.